Não há o que dizer, gente. O resultado ele é desastroso para o Internacional aqui no estádio Beira-Rio. A derrota pelo placar de 1-0 para o Atlético Paranaense dá ao Inter todo um sentimento negativo que a gente viveu durante todo o ano passado de 2025. E a gente sabe que para o Inter fugir daquela situação delicada que viveu ao longo de todo o ano passado, é necessário pontuar em casa. E alguns jogos são chaves para isso. O Inter não podia perder esse jogo para o Atlético Paranaense e perdeu. E o pior é que perdeu por problemas muito semelhantes aos quais o Inter apresentou durante o ano de 2025. Um time que criou chances, mas não conseguiu ter eficiência para converter essas chances em gols. Um time que tem apagões defensivos e que através desses apagões defensivos possibilita ao adversário que se abra o placar e depois de sair atrás do placar não consegue voltar atrás. A gente viu em muitas coisas um filme repetido do ano passado. Em outras, a gente viu uma melhora. Eu vou falar sobre tudo isso agora, da derrota colorada por 1-0 contra o Atlético Paranaense, aqui no Beira-Rio, agora no A Dupla. Gente, o Inter perdeu por 1-0 pro Atlético Paranaense, tá? E o resultado dele é terrível. Não há o que falar sobre o resultado do Internacional que não seja uma avaliação extremamente negativa pela necessidade que o Inter tem de focar nesse Campeonato Brasileiro. E todo mundo sabe de ter nesse Campeonato Brasileiro uma prioridade para não viver o que viveu ano passado. A gente sabe que é um ano de transição. Isso é dito pela direção, isso é dito pela comissão técnica. A gente sabe que esse ano vai ser um ano complicado do ponto de vista competitivo, porque o Inter não vai ter capacidade de investir de maneira larga, mas o Inter não pode perder pontos. E o que aconteceu aqui no Beira-Rio foi o Inter perdendo 3 pontos em um jogo absolutamente ganhável, pelo que o Inter apresentou, pelo que o Inter desempenhou e que de novo a gente viu falhas que a gente está acostumado a ver do Internacional e que a gente imaginava, sonhava que tudo isso pudesse ter ficado para trás. Vai soltar aí os melhores momentos. E aí eu começo já culpando o Paulo Pesolano por uma decisão, que é o planejamento para esse jogo. É inadmissível tu ter Bruno Henrique no jogo do Campeonato Brasileiro e Paulinho no Grenal, se o Paulinho joga mais que o Bruno Henrique. É inadmissível. A prioridade do Inter tinha que estar aqui, contra o Atlético Paranaense, não no Grenal. A prioridade do Inter tinha que estar aqui. E errou o Paulo Pesolano nisso. A troca do Tabata pelo Carboneiro, podem até dizer, não, mas é algo estratégico. E de fato a gente viu isso no primeiro tempo. Primeiro tempo, e agora sim vai rodar os melhores momentos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo onde, com essa formação, tendo Félix Torres na zaga, o Tabata na vaga do Carboneiro, o Alan Patrick atuou como um ponta esquerda. E a ideia era liberar o espaço para o Bernabé progredir e deixar o lateral direito do Atlético Paranaense com a bola. O Inter conseguiu criar uma chance, tá? Do lançamento do Bruno Henrique, o Tabata, que não fez um bom jogo, perde um gol feito, e aí na sequência vem o castigo. Um castigo muito parecido com os que o Inter levou em 2025. Desatenções do sistema defensivo que geram gols cedo. O Vitor Gabriel cochilou, perdeu a bola, o Félix Torres não chegou em cima do lance, o Viveiros finalizou na saída do Rocher e fez um 1-0. O Inter jogou mais do que o Atlético Paranaense no primeiro tempo, tá? Você vai ver as chances criadas pelo Internacional, a gente pode ver que existe um padrão de jogo nas chances que foram criadas pelo Internacional. Houve um plano do Paulo Pesolano sendo executado. O Borré, para mim, foi o melhor jogador do Internacional na partida, criando muitas oportunidades. Ele e o Inter teve muitas chances de gol. O Borré teve uma chance, claro, o Bernabé quase fez um gol espírita lá, meio cagado. Teve chance do próprio Tabata, que eu citei. O Inter teve boas finalizações do Bruno Gomes, por exemplo, de fora da área. O Inter criou na primeira etapa e jogou mais do que o Atlético Paranaense, mas também levou estocadas, e as estocadas que levava sempre preocupavam, porque as estocadas vinham através de erros do sistema defensivo, através de vacilos que a gente sabe que o Inter cometia no ano passado, e que não gerou mais gols também por uma ineficiência do Atlético Paranaense, que, convenhamos, a gente sabe, não é dos grandes times do futebol brasileiro hoje. No primeiro tempo, o Inter jogou melhor, criou chances, mas foi ineficiente. Perdeu gols, deu o vacilo que permitiu ao Atlético Paranaense estocar e fazer um gol. Eu não posso dizer que foi injusto o placar de 1-0, mesmo que o Inter tenha jogado melhor. Na segunda etapa, o Pesolano corrige o erro. Ele coloca o Carboneiro na vaga do Tabata, fez um péssimo jogo o Tabata, tá? Foi muito mal no jogo o Tabata. Tecnicamente, ele foi muito mal. E o Inter, com o Carboneiro,
Melhorou um pouco de produtividade, eu acho que produtividade não foi o problema do Inter na partida. E, de novo, criou chances e parou na ineficiência. O Inter perdeu gols no segundo tempo, que, de novo, beiram inacreditável. Uma bola do Alan Patrick sozinho dentro da área, que ele dribla 2 marcadores e chuta pra fora. Um outro chute cruzado do Alan Patrick que o goleiro defende. E aí no rebote o Vitinho impedido isola o gol. O Inter teve, o Borré perdeu um gol na marca do pênalti também. O Inter teve muitas oportunidades no segundo tempo. Cedeu algumas e em uma delas, por exemplo, o Viveiros cara a cara com o Rocher perdeu um gol feito. O Rocher fez uma grande defesa, acho que esse é um ponto positivo. O Rocher teve uma atuação individual que melhorou, mas cara, não dava pra perder esse jogo. Não dava pra perder esse jogo. Dentro das pretensões do Inter no Campeonato Brasileiro, era proibido. Esse é o jogo proibido de perder e que o Inter já arranca o Campeonato Brasileiro perdendo e que já gera todo aquele sentimento de insatisfação, de frustração, de dúvida em relação ao que o Inter vai apresentar nessa temporada de 2026. Falando de individualidades, para mim o Borré foi o melhor jogador do Inter em campo, porque participou, criou, fez um gol que foi anulado. O Inter teve 2 gols anulados, que para mim corretamente anulados, do Borré e também do Félix Torres. O Borré fez um bom jogo. O Ronaldo, junto com o Borré, para mim foi o outro melhor em campo. A quantidade de ações defensivas que o Ronaldo teve nessa partida, impressionante. E tá crescendo ofensivamente, ganhando confiança, acertando passes bons. Foi mais um bom jogo do Ronaldo. Mas não tem muito o que dizer. O Vitinho muito apagado, o Alan Patrick abaixo, perdeu gols que ele não vai poder perder ao longo de todo o ano. O Bernabei oscilando ofensivamente hoje não foi tão brilhante como ele foi, por exemplo, no Clássico Grenal. O Bruno Gomes hoje um pouco apagado. O Bruno Henrique eu não acho que fez um mau jogo, mas entrou o Paulinho e melhorou um pouco o time. Aí essa vai na conta do Pesolano. Não há grandes destaques individuais a fazer. Eu acredito que nem positivo nem negativo. Foi um jogo nota média do Internacional. Mas o que fica negativo é, de novo, o Inter perder por falta de eficiência. É, de novo, assim como a gente viu em todo o ano de 2025, o Inter deixar 3 pontos proibidos dentro do Beira-Rio, contra um adversário que é fraco. E que, convenhamos, a gente sabe, pode estar até brigando pela mesma coisa que o Inter no Brasileirão. Era proibido perder esse jogo. E vai na conta do Pesolano pela escolha de estratégia que ele fez. Terrível o resultado e já gera todo um ambiente de insatisfação. O torcedor não lotou o estádio, vaiou, tá na bronca. O que eu vou dizer? A bronca injusta ela não é. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente vai ter mais conteúdo aqui no canal. Voltamos com toda a repercussão dessa derrota colorada aqui no Beira-Rio. Beijo!